som. Ok? Boa noite, Maninha, Vidinha, Lúcia, a Candinha, Tânia, Sandy. Muito boa noite a todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos à nossa salinha, ao nosso estudo. Então, vamos começar lendo o nosso Evangelho. Eu abri aqui ao acaso e caiu no capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. No item 4, os infortúnios ocultos. Então vamos lá. Nas grandes calamidades, a caridade se manifesta e surgem generosos movimentos para reparar os desastres. Porém, ao lado desses desastres gerais, existem milhares de desastres particulares que passam despercebidos, como de pessoas em seus leitos de dor, sem se queixarem. São esses infortúnios discretos e ocultos que a verdadeira generosidade sabe descobrir, sem esperar que venham procurar ajuda. Quem é essa mulher de ar distinto, com um traje simples, ainda que bem cuidado, seguida de uma jovem também vestida modestamente? Ela entra em uma casa de aparência miserável, onde sem dúvida é conhecida, porque a porta é saudada com respeito. Para onde vai? Sobe até a água furtada. Lá mora uma mãe de família, cercada de seus filhos pequenos. À sua chegada, a alegria aparece em faces emagrecidas. É que ela vem acalmar todas as suas dores, traz o necessário, suavizado por doces e consoladoras palavras, que fazem com que a sua ajuda seja aceita sem causar vergonha, porque esses infortunados não são mendigos de profissão. O pai está no hospital e durante esse tempo a mãe não pôde suprir as necessidades. Graças à distinta mulher, essas pobres crianças não sofrerão nem o frio nem a fome. Irão à escola bem agasalhadas e o seio da mãe não irá secar para os filhos mais pequenos. Se entre elas uma ficar doente, nenhum cuidado material que seja preciso prestar-lhes irá repugná-la. Dali ela seguirá para o hospital para levar ao pai algum consolo e tranquilizá-lo quanto à situação de sua família. Na esquina, uma carruagem à espera, verdadeiro armazém de tudo que leva para os seus protegidos, que sucessivamente visita. Não lhes pergunta nem sua crença, nem sua opinião, porque para ela todos os homens são irmãos e filhos de Deus. Terminada a sua visita àquela família, pensa: comecei bem o meu dia. Qual é o seu nome? Onde mora? Ninguém o sabe. Para os infelizes é um nome que nada revela, mas é um anjo consolador. E à noite uma sinfonia de bênçãos se eleva por ela até o Criador. Católicos, judeus, protestantes, todos a bendizem. Por que usa um traje tão simples? É que ela não quer, com o seu luxo, agredir a miséria daquelas pessoas. Por que trouxe a filha em sua companhia? Para lhe ensinar como se deve praticar a beneficência. A menina também quer fazer a caridade, mas a mãe lhe diz: o que podes dar, minha filha, se nada tens de teu? Se eu te entregar alguma coisa para que dês aos outros, qual será o teu mérito? Na verdade, eu é que farei a caridade, e tu terás o mérito. Isso não é justo. Quando vamos visitar os doentes, tu me ajudas a tratar deles. Ora, cuidar de alguém é dar alguma coisa. Isso não te parece suficiente? Nada é mais simples. Aprende a fazer obras úteis e poderás confeccionar roupas para essas criancinhas. Dessa forma, darás algo vindo de ti. É assim que essa mãe, verdadeiramente cristã, prepara sua filha para a prática das virtudes ensinadas pelo Cristo. Ela é espírito, o que se importa? No seu meio, ela é a mulher do mundo, porque a sua posição assim exige, mas ignora-se o que ela faz, porque ela não quer outra aprovação senão a de Deus e a da sua consciência. No entanto, certo dia, uma circunstância imprevista conduziu até a sua casa uma de suas protegidas,
que ali fora mostrar trabalhos manuais. Reconhecendo sua benfeitora, quis abençoá-la. Silêncio, pede-lhe a dama, não o digas a ninguém. Assim falava Jesus. Então, gente, essa mensagem, né, do nosso Evangelho nos diz a importância da caridade, a importância de fazermos o bem, né, sem mostrar ostentação às pessoas. Boa noite, tio. Seja bem-vindo. Então, gente, vamos lá pensar em Jesus. A mensagem foi o infortúnio oculto, os infortúnios ocultos, do capítulo 13. Então vamos lá pensar em Jesus, pensar nos nossos amigos espirituais, esses benfeitores que sempre estão aqui conosco, envolvendo a todos, para que possamos assimilar, ser intuídos por essas lições que serão trazidas pelo nosso tio Mário, que está sempre presente de boa vontade para nos trazer algo de melhor para a nossa caminhada. Que os mentores espirituais, que Dona Ivone Pereira possam parar esse ambiente em paz e que essa mesma paz possam chegar a todos os nossos irmãos desencarnados através do suicídio, que eles possam ser acolhidos nesse ambiente e que sintam protegidos, amparados e mais fortalecidos com essas lições para prosseguirem na sua jornada terrena e na sua jornada espiritual. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. Um beijo, gente, para cada um de vocês. Estou liberando a Canda que vai subir ao tio. Fique com Deus. Boa noite. Podemos começar, né, Mari? Desculpe, Frederico. Podemos começar? Então vamos lá. A Maninha já botou aí a página 40, segundo parágrafo. Ok? Desesperado em face do extraordinário problema, entregava-me cada vez mais ao desejo de desaparecer, de fugir de mim mesmo, a fim de não mais interrogar-me sem lograr lucidez para responder. Incapaz de raciocinar que, em verdade, o corpo físico material, modelado do limo putrescível da terra, fora realmente aniquilado pelo suicídio. E que o que agora eu sentia confundisse com ele, porque solidamente é ele unido por leis naturais de afinidade que o suicídio absolutamente não destrói, era o físico espiritual, indestrutível e imortal, organização viva, semimaterial, fadada a elevados destinos, a porvir glorioso no seio do progresso infindável, relicário, onde se arquivam, qual o cofre que encerrasse valores, nossos sentimentos e atos, nossas realizações e pensamentos, envoltório que é da centelha sublime que rege o homem, isto é, a alma, eterna e imortal, como aquele que de si mesmo a criou. Passando para você. Boa noite a todos, som tá ok? Cadê os alunos de hoje? O frio espantou? Então vamos lá. Nós vimos semana passada que o Camilo se sente atraído pelo corpo físico. Fios de força ligavam ainda ao corpo,
que estava apodrecendo. Boa noite, Lúcia. E naquela dificuldade ele tinha novamente o desejo de quê? De desaparecer, de fugir de mim mesmo, a fim de não mais interrogar-me sem lograr lucidez para responder. Então ele se sentia atraído pelo corpo. Não podemos esquecer que o suicídio, como que arrebenta um processo natural de desligamento, que não se dá por completo, por esgotamento dos órgãos, que se e a ligação material do qual ele não venceu. Leon Denis, brilhantemente, no livro, se eu não me engano, Depois da Morte, ele diz o seguinte, que as lutas bem superadas faz com que a dor, né, bem superada, vá como que desligando quimicamente, ele usa esse termo, o perispírito do corpo físico, já em vida. Então é um processo que deve acontecer e não que seja provocado. Provocado. Dá mais ou menos uma impressão da crise de abstinência do vício. É diferente de você tratar o viciado com medicações, com terapias, com psicoterapia e medicamentos que iniba a ação no corpo da crise de abstinência. Quando é um processo lento, ajustado, programado, natural, o processo não é tão doloroso. Mas se você se separa abruptamente o viciado do objeto do vício, como ele fica em relação a esse objeto do desejo dele, do vício? Querendo voltar, como que ligado àquela substância, àquele vício, àquela situação. Mesma coisa nesse sentido. Não ocorreu um desligamento natural. Ocorreu de maneira abrupta, do qual não deu tempo para se reajustar, para se desvanecer essas forças. E assim, ele sente tudo isso. Na verdade, o perispírito apenas está refletindo todo esse processo de desequilíbrio dele, que não foi criado para isso, mas para a glória. Entenderam isso, gente?
Ok. Vamos dar mais uma lida? Essa lida você vai ler até impondo temor na 42. Porque é bem descritivo agora. Bem descritivo. Estou passando a palavra, hein? Ok, vamos reiniciar nossa leitura, né? Certa vez, em que ia e vinha, tateando pelas ruas, irreconhecível a amigos e admiradores, pobre e cego humilhado no além-túmulo, graças à desonra de um suicídio, mendigo na sociedade espiritual, faminto na miséria de luz em que me debatia, angustiado fantasma, vagabundo sem lar, sem abrigo no mundo imenso, no mundo infinito dos espíritos, exposto a perigos deploráveis, que também os há entre desencarnados, perseguido por entidades perversas, bandoleiros da erraticidade que gostam de surpreender com ciladas odiosas, criaturas nas condições amargurosas em que me via, para escravizá-las e com elas engrossar as fileiras obsessoras que desbaratam as sociedades terrenas e arruínam os homens, levando-os às tentações mais tortas, através de influenciações letais. Ao dobrar de uma esquina, deparei com certa multidão, cerca de 200 individualidades de ambos os sexos. Era noite. Pelo menos eu assim o supunha, pois, como sempre, as trevas envolviam e eu, tudo o que venho narrando, percebia mais ou menos bem dentro da escuridão, como se enxergasse mais pela percepção dos sentidos do que mesmo pela visão. Aliás, eu me considerava cego, mas não me explicando até então como destituído do inestimável sentido, possuía, não obstante, capacidade para tantas torpedas enxergar, ao passo que não a possuía sequer para reconhecer a luz do sol e o azul do firmamento. Essa multidão, entretanto, o som tá bom aí, gente? Ok, né? Essa multidão, entretanto, era a mesma que vinha consertando o coro sinistro que me aterrava, tendo-a eu reconhecido porque, no momento em que nos encontramos, entrou a uivar desesperadamente, atirando aos céus blasfêmias, diante das quais as minhas seriam meros gracejos. Tentei recuar, fugir, ocultar-me dela, apavorado por me tornar dela conhecido. Porém, porque marchasse em sentido contrário ao que eu seguia, depressa me envolveu, misturando-me ao seu todo para absorver-me completamente em suas ondas. Fui levado de roldão, empurrado, arrastado malgrado meu. E tal era a aglomeração que me perdi totalmente em suas dobras. Apenas me inteirava de um fato, porque isso mesmo ouvia rosnarem ao redor, e éramos todos guardados por soldados, os quais nos conduziam. A multidão acabava de ser aprisionada. A cada momento, juntava-se a ela outro e outro vagabundo, como acontecera comigo, e que do mesmo modo não mais poderiam sair. Dir-se-ia que esquadrão completo de milicianos montados conduziam-nos à prisão. Ouviam-se as patadas dos cavalos sob o lajedo das ruas, e lanças afiadas luziam na escuridão, impondo temor. Passando para você, Mário. Vamos lá? Então vê que ele ficava como que vagando, né? Ficava como que vagando. É
a expressão certa, né, que a gente ouvia quando era criança, né? Alma penada. Ficava penando por aí, perambulando por aí. Não era isso que a gente ouvia quando era criança? Então ele andava perambulando por aí. Graças a quê? A desonra do suicídio. Não podemos esquecer que o suicida está no plano espiritual fora da sua hora. Não tem nenhuma moradia lá pronta, né? Falando figuradamente, pronta para ele. Chegou antes da hora. Ninguém para recebê-lo. Se você está com a passagem comprada para 22 de outubro e lá para João Pessoa, chega em abril, em maio, você decide ir, terá hospedagem para você? Terá alguém te esperando? Pode até encontrar com a Jana distribuindo mensagem lá na praia. Mas ela vai falar, ó, não arrumei nada em casa, ó. Ninguém está te esperando lá, não tem uma cama lá. Assim é o suicida. Chegou antes do tempo que ele era esperado do lado de lá. Não existe estrutura. Então ele estava o quê? A maneira de desonrado, né? No além-túmulo, graça, desonra de um suicídio. Mendigo na sociedade espiritual. O que ele tinha para mostrar? Nada. Tinha cometido um crime contra si próprio. Faminto na miséria de luz que me debatia. Angustiado fantasma vagabundo. Termo é forte, né? Vagabundo é aquele que vaga, né? Fica vagando. Sem nada fixo. Sem fazer nada. Vagabundo sem lar, sem abrigo no mundo imenso. No mundo infinito dos espíritos. Exposto a perigos deploráveis que também há entre desencarnados, perseguido por entidades celestes, bandoleiras de erraticidade, verdadeiros arrastões, verdadeiras gangues, né? Que infunde o terror ao mais fraco. A gente viu uma pálida ideia disso lá no filme Nosso Lar, lembram? O autor foi muito feliz, né? Então ele estava à mercê disso tudo. Sofria essa cilada, onde era espancado, xingado, maltratado por hostes de vagabundos, de bandoleiros de erraticidade. Aqueles que escravizavam muitas das vezes eles. E eles tinham que estar fugindo. Olha que desespero, gente. Sentindo-se sangrando pelo tiro que tinha dado na cabeça, sentindo
a atração pelo corpo físico, sentindo as vestes empapadas, os vermes roendo e ainda tendo que passar por isso tudo. Meu Deus do céu. E a gente ainda busca o suicídio, né? Como saída. Que não é saída, né? É entrada. Uma verdadeira furada. Aí ele, ao dobrar uma esquina, deparou com uma multidão de cerca de 200 pessoas, de noite. E ele, mesmo cego, não conseguia enxergar a luz do dia, mas conseguia enxergar tudo que era torpeza. Ele não sabia como. Mas isso está lá em O Livro dos Espíritos. O espírito enxerga, vê o que quer. Lembram disso? O espírito vê o que quer. Porque vê aquilo que é reflexo do que está dentro dele. Se você é desonesto, vai ver desonesto em todo mundo. Todo mundo pode estar pensando em te dar o golpe. Então é mais fácil você enxergar aquilo que te é igual. E ele reconhece que essa multidão era aquela mesma que incomodava ele. Lembra aquele coro sinistro? Mas que cada vez ele se sentia mais atraído. Começou a chover aqui, hein? Não aqui dentro de casa, né? Mas lá fora. Aí no momento que ele se encontrou, ele também começou a uivar, gritar, xingar, igual a eles. Mas via que o grito deles, o choro, as imprecações contra os céus deles era pior, que a dele, Camilo, parecia um gracejo. Olha a afinidade aí, gente. Atraindo, né, os iguais. Semelhante atrai semelhante nessa lei do magnetismo, né? Nessa lei moral. Então ele foi levado de roldão, já que ele vinha em sentido contrário. Imagina uma torcida saindo do Maracanã e você dá de cara com eles. Ao virar a esquina. Vai dar para sair? É levado de roldão, né? E ele percebe que estão todos presos, sendo aprisionados. Aprisionados por um esquadrão completo de milicianos. Essa palavra miliciano hoje tem um outro sentido, né? Está meio desgastada, né? Mas aqui é no sentido real da palavra. Não é o miliciano de hoje em dia, não, tá? Então era um esquadrão completo
de milicianos montados conduzindo ao que eles achavam que fosse a prisão. E ver que eram cavalos materiais para ele, né, do plano espiritual. Tanto é que eles ouviam a pisada, né, a patada do cavalo batendo nas ruas. E as lanças dos milicianos, lanceiros, como que brilhando. Afiadas, luziam na escuridão, impondo temor. Parece até que passou aquele produto para polir, né? Brilhando. Até aí tudo bem, gente? Essa parte não tem tanto o que explicar, porque é bem descritivo, né? Só descritivo. Vamos ler mais um pouquinho? Até a 43 em retirar-se, a fim de retirar-se. Estou passando a câmera. Vamos lá, vamos ler mais um pouquinho. Boa noite, Orives. Protestei contra a violência de que me reconhecia alvo. Em altas vozes, bradei que não era criminoso e deixei-me a conhecer, enumerando meus títulos e qualidades. Mas os cavaleiros, se me ouviam, não se dignavam responder. Silenciosos, mudos, eretos, marchavam em suas montadas, fechando-nos em círculo intransponível. À frente o comandante, abrindo caminho dentro das trevas, empunhava um bastão no alto do qual flutuava pequena flâmula, como adivinhávamos, uma inscrição. Porém, eram tão acentuadas as sombras que não poderíamos lê-la, ainda que o desespero que nos vergastava permitisse pausa para manifestarmos tal desejo. A caminhada foi longa. Frio cortante regelava-nos. Misturei minhas lágrimas e meus brados de dor e desespero ao coro horripilante e participei da atroz sinfonia de blasfêmias e lamentações. Pressentíamos que bem seguros estávamos, que jamais poderíamos escapar. Tocados vagarosamente, sem que um único monossílabo lograsse nos arrancar aos nossos condutores, começamos finalmente a caminhar penosamente por um vale profundo, onde nos vimos obrigados a enfileirar-nos de 2 a 2, enquanto faziam idêntica manobra os nossos vigilantes. Cavernas surgiram de um lado e outro das ruas que se diriam antes estreitas gargantas entre montanhas abruptas e sombrias, e todas numeradas. Tratava-se certamente de uma estranha povoação, uma cidade em que as habitações seriam cavernas, dada a miséria de seus habitantes, os quais não possuiriam cabedais suficientes para torná-las agradáveis e facilmente habitáveis. O que era certo, porém, é que tudo ali estava por fazer e que seria bem aquela a habitação exata da desgraça. Não se distinguiria terreno, senão pedras, lamaçais ou pântanos, sombras, aguaceiros. Sob os ardores da febre excitante da minha desgraça, cheguei a pensar que se tal região não fosse um pequeno recôncavo da lua, existiriam por lá, certamente, locais muito semelhantes. Internávamos cada vez mais naquele abismo. Seguíamos.
E, finalmente, no centro de grande praça encharcada como um pântano, os cavaleiros fizeram alto. Com elas destacou a multidão. No meio do silêncio que repentinamente se estabeleceu, viu-se que a soldadesca voltava sobre os próprios passos a fim de retirar-se. Mari? Mário? Frederique? Passando para você. Vamos lá? Eu estava abrindo a mensagem aqui, gente. Desculpa. Tão bem descritivo, né? Ele protesta contra o que ele achava violência. Em voz alta bradei que não era criminoso, deixei a conhecer enumerando meus títulos e qualidades. A gente vê que nessa hora os títulos para nós só têm valor se for aliado à elevação espiritual. Você for um escritor best-seller, como era o Camilo, né? Se você for um escritor best-seller, né? Cheio de título, de honraria, mas se isso não estiver aliado à elevação moral, à elevação espiritual, você lá não adianta enumerar teus títulos. Então o título lá tem valor? Tem. Quando ele é fruto de um trabalho espiritual associado. Né? Você pode ser um excelente artista, mas se a tua arte não estiver aliada à elevação, tu vai enumerar teus títulos e serás apenas mais um. Só tem valor se tiver amor, se tiver elevação. O título tem que estar associado à elevação. Minha personalidade por si só é uma coisa transitória. Você está naquela posição. Nós vemos André Luiz, né? Em nosso lar. Com todo o cabedal científico dele, onde ele começou? E no mundo? Era conhecido como uma sumidade. No entanto, a gente pega Dr. Bezerra de Menezes, com o mesmo título de médico, e o título lá tem valor. Por quê? Porque estava associado à elevação espiritual. Então só terá valor enumerar os títulos e qualidades se isso estiver aliado à bondade, à elevação, ao amor. Nem mesmo a dor, né? Se não tiver aliado, você pode dizer, sofri isso, sofri aquilo. E o que tu fez desse sofrimento? Vemos aí a cegueira
de Leon Denis, também escritor, e A Cegueira do Camilo. Você pode enumerar o título aí da cegueira, mas quais as ações tomadas a partir dela? Entendeu, gente? O título tem valor, desde que seja aliado a uma ação positiva. Aí você é reconhecido como tal. Fora isso, de nada vale. Aí ele diz, mas os cavaleiros, se me ouviam, não se dignavam a responder. Silenciosos, mudos, eretos, marchavam em suas montadas, fechando-nos em círculos intransponível. É a condição do equilíbrio, né, da disciplina. A gente às vezes quer pular etapa, né, num socorro. Eles estavam ali para quê? Os lanceiros. Para que os lanceiros estavam ali? Não era para conduzi-los? Resgatá-los, isso? Conduzi-los, resgatá-los. Só isso, então, não é para você avançar a etapa. E querer doutrinar, e querer conversar, e querer pensar as feridas alheias. Por isso que eles se mantiveram assim. É muito comum a gente ver isso às vezes no centro, né? O médio passista está lá para quê? Para dar o passe. Ele não tem nada que receitar para ninguém ou orientar alguém ali naquele momento. Ele está ali para dar o passe. Mas é muito difícil, às vezes, o trabalhador encarnado não avançar para a tarefa do outro. É igual quando alguém sabe cozinhar e o outro vai cozinhar. A pessoa que sabe, quando vê alguma coisa diferente daquilo que ela faz, quer fazer o quê? Quer logo meter a mão, né? Para fazer do jeito dela. E aqui a gente via aqueles soldados silenciosos, mudos, eretos, mas marchavam em suas montadas, fechando-nos em círculo intransponível. Fazer o trabalho a que foi designado. A tarefa do outro tipo de socorro teria a sua hora. Na assistência social é muito comum a gente ver isso, né? A gente entra novo na tarefa e quer resolver tudo do assistido. Quer queimar a etapa. Então aprendamos com essa parte da lição de hoje. Semana que vem, já que a gente comentou só até aí, nós não temos pressa, semana que vem, sobrinha, a gente começa em A Caminhada Foi Longa, na 42, ok? Ok, Akanda? Tu vai reler isso. Quem vai fazer a prece? Eu já sei, mas levanta a mãozinha aí. Ok. Estou passando, vidas.
Boa noite, queridos amigos. Que Deus abençoe o coração de vocês. Um beijo especial para todos. Mário, Acanda, Jana, Lúcia, Tânia, Santi Papo, Fernandes, Mana, NB Dias, RC Mel, Vânia, Karine, de estarmos juntos aqui vibrando e pedindo a Deus nesse momento por todos esses companheiros. Agora é hora de agradecer a Deus, agradecer de forma muito especial. E eu convido a todos vocês para que juntos possamos estar mentalizando essas energias benfazejas, mentalizando a figura amorosa do Senhor Jesus, que nos dá essa possibilidade de nos encontrarmos a cada semana para o estudo, agradecendo a Deus a oportunidade da reflexão, onde nesse livro tão especial para nós, que é Memórias do Suicida, onde percebemos a dificuldade de tantos companheiros, assim como esse que narra para nós as suas dificuldades. Pedimos a Deus, ao Senhor Jesus, que os ampare onde eles estiverem, juntamente aos demais irmãos que vivenciam essa doce, essa triste dificuldade, mas que eles se sintam envolvidos pelas doces vibrações de amor que ora estamos enviando para todos eles. Que não esmoreçam, que nunca percam a fé, mas que tenham a certeza de que o Senhor Jesus está no leme de nossas vidas e nos dá sempre uma nova oportunidade de recomeço. E é em nome desse amor que estamos aqui, pedindo a Deus que tenha misericórdia de todos nós, que tenha misericórdia de todos esses companheiros e também desses demais que aqui se encontram, ainda desesperançosos, pensando fugir da vida pelas portas do suicídio. Que Deus tenha misericórdia de todos, ampare e renove as suas energias para que jamais cometam esse equívoco. Agradecemos também a esses espíritos bondosos, a Dona Ivone, ao nosso querido Caibar Schutel e aos demais bondosos trabalhadores da seara do nosso Mestre, que nos envolvem com carinho e nos auxiliam neste momento de oportunidade, que é de estarmos aqui neste Pau Talk, aprendendo sempre a cada semana como vivenciar as experiências do bem, do caminho da luz. E assim sendo, agradecemos por tudo e pedimos a Deus o amparo, a proteção e as bênçãos de paz para todos e suplicando a esse amoroso Pai que nos dê uma semana tranquila de oportunidades e que na próxima semana que possamos estar em paz. Ora, vou passar a palavra para o nosso companheiro para que possamos ouvir o plano espiritual. Um beijo carinhoso no coração de vocês, com desejo de excelente fim de semana, com muita paz para todos. Fiquem com Deus. Estou passando, amigo. Fica com Deus. Um beijão. Que Jesus Cristo esteja com todos agora e sempre, quando cada um iluminar a próprio coração através da prece e do trabalho no bem. Quantas vezes, caros filhos, temos convocado vocês para os chamados estudos espíritas. Pode parecer que há um exagero nas convocações que se faz, tentando mostrar o caminho que homens de bem trilharam para alcançar a vitória que alcançaram do espírito sobre a matéria. Bezerra foi destes homens que aprenderam a lutar e a trabalhar a si mesmo. Após o crescimento de seu alma, aventurou-se a ajudar ao semelhante. No auxílio ao semelhante, levou consigo todas as meditações que fez, que teve,
que aprendeu. E neste momento que ele levou para mostrar aos espíritas da época suas meditações, ele igualmente passou os melhores sentimentos da sua alma, o resultado do crescimento do seu espírito. Quando se estuda temas sobre a vida e sobre a obra destes grandes trabalhadores do bem, pretendemos mostrar a vocês que também nos é possível chegarmos perto das ideias, dos trabalhos, da visão objetiva que estas criaturas tiveram na sua época, na época de sua vida como encarnada. Há muitos espíritas, há muitos trabalhadores que se creem infelizes porque passam por sofrimentos, ou se creem inabilitados a alcançar estágios superiores de existência, porque, dizem eles, somos todos muito pequeninos. Mas não é assim que se deve pensar. É verdade que todos somos pequeninos, mas também é verdade que todos ansiamos crescer. Desejamos participar com Jesus dos momentos de equilíbrio, dos momentos de felicidade, de trabalho e de luz. Então, aprender com estas almas significa que nós estamos desejando caminhar como eles caminharam ao encontro do Mestre. Assim, meus irmãos, que todos estudem, que pensem, que meditem em torno do tema de hoje. Se puderem vir, venham ao encontro. Mas estudem, porque quanto mais aproveitarmos das experiências alheias, menores serão as distâncias entre nós e as dificuldades por realizar. Que Deus ilumine a todos, trazendo para todos muito equilíbrio e muita paz, e que todos vocês perseverem no bem, mesmo que haja lutas, porque não tenham dúvida, as lutas fazem uma aferição dos nossos valores, mas também indica o que nós temos ainda por superar. Que Deus fique com todos. O abraço amigo do Hermann para todos os corações presentes. Muita paz, meus caros. Deus esteja com todos.